Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ministério Pão Vivo. A gente chega com esta declaração, uma declaração de Jó. Jó, que é o livro mais antigo das Escrituras. E ele faz esta declaração que demonstra a eternidade de Jesus. É comum a gente ficar com aquela premissa de que Jesus é o Jesus da manjedoura, o Jesus de Belém, que cremos numa crença falha, que tudo começou ali, mas as Escrituras comprovam a eternidade de Jesus como divino, como Deus que ele era. E Jó então declara: eu sei que o meu Redentor vive. Meu Deus, que profundidade! Jó, você viveu milênios antes e já sabia disto? É claro que ele estava dizendo por revelação divina. Quando ele fala que o Redentor dele, que é também o meu, espero que seja também o seu, ele estava dizendo, ele estava falando de Jesus, que naquele tempo Jesus vivia, pois Deus, você sabe que a definição de Deus não é apenas alguém que é adorado, mas o Deus da Bíblia é aquele que não teve princípio e, logicamente, nem terá fim. Jó declarou ali Jesus vivo e declarou também nesse verso, declarou a ressurreição dele e por fim se levantará sobre a terra. Bem, e ele esteve aqui, ele nasceu em Belém e ele ali era o homem Jesus, o Deus encarnado, o Deus na nossa forma. E ele que escolheu 12 discípulos agora na última semana do seu ministério, entre eles, ele fala de algo novo, alguma coisa que mexeu com a fé daqueles 12. Por quê? Como judeus, os judeus são monoteístas, isto é, eles creem no Deus único, eles creem num só Deus. E agora, nestas palavras de despedida, Jesus começa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Mas como? Aparecem aqui 2 deuses. Jesus está apelando para os discípulos: credes em Deus, crede também em mim. Foi isto aí
que suscitou aquela pergunta, aquele pedido de Filipe? Pois Jesus já tinha respondido a pergunta de Tomé, mas agora o pedido de Filipe era mais complexo e tinha a ver com a maneira como Jesus introduziu as palavras de despedida. Credes em Deus, crede também em mim. Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Este Pai, o Pai que Filipe estava falando, era justamente aquele que Jesus, o homem Jesus, tinha chamado de Deus, o Eterno, aquele que não tem princípio e nem fim. Mas, e agora? Ele fala: crede também em mim. Isso levou Filipe aliás, eu ia dizer perguntar, errando, mas na realidade ele fez um pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos este Deus, e isto nos basta. Jesus deu aquela resposta clara. Ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não sabeis que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aliás, a minha tradução que eu uso, na realidade, está assim: quem me viu a mim, viu o Pai. Jesus estava dizendo: não vou mostrar o Pai para você. Você já conhece o Pai. Você já está diante dele. Quem me viu a mim, viu o Pai. Ou quem me vê a mim, vê o Pai. E é interessante que ele amplia a sua descrição em relação àquela pergunta, ou na sua resposta. Ele faz uma ampliação. Não sabeis que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Certa feita, falando com alguém sobre a divindade de Jesus, sobre a encarnação, aí essa pessoa questionando, querendo apelar para o lado teológico, uma teologia sem fundamento sobre a divindade de Jesus, ele disse: pastor, mas o que o senhor está afirmando que o senhor crê não é um teatro? Que coisa, né? Teatro? A pessoa, aqueles que são, que têm essa tendência de uma teologia que na realidade é uma heresia, o que eles chamam de teatro, o apóstolo Paulo chamou de grande mistério. Jesus está falando aqui sobre um grande mistério. Como pode ele ser o Salvador, o Redentor, ele ser o Filho e ser o Pai? Ah, Paulo,
tinha muita razão quando ele disse: grande é este mistério. Aquele que manifestou em carne foi justificado em espírito, pregado entre os gentios ou pregado no mundo, visto dos anjos e recebido na glória. Aleluia! Veja, Paulo tinha uma revelação tão forte que para ele não era teatro, não. Jesus estava dizendo de um mistério, de uma realidade básica para a nossa fé, para a fé dos discípulos e muito profunda. Não sabeis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Jó declarou uma profunda verdade. Eu sei que o meu Redentor vive. Jesus não tinha nascido ainda. O Jesus, homem, aquele homem que era forma humana, mas era o Deus eterno. A gente fica por aqui. Mas coisas ainda mais profundas virão para nós. Deus lhes abençoe. Em nome de Jesus.